Bom dia pessoal, vamos para mais uma aula de Photoshop. Hoje nós vamos ver uma coisa básica, tá? Que é a questão da sombra. Nós temos dois jeitos de carregar um arquivo aqui no nosso desktop. Clicando duas vezes no meio do desktop, a gente abre a pasta de arquivos. Vamos procurar o nosso arquivo está no nosso HD. Vamos procurar aqui fotos aula e vamos pôr café milkshake. Esse é um jeito de se chamar um arquivo. Um outro jeito é no próprio Explorer. Vai lá no Drive, acha o diretório que você quer e escolhe o café que você quer e arrasta aqui para dentro. Também é uma das soluções. Então a gente vem aqui no diretório, né? Acha a nossa ferramenta, o nosso objeto que a gente vai estudar e joga aqui para dentro. Tá. Primeira coisa que a gente vai fazer é aumentar essa lateral aqui. Como a gente aumenta? A gente abre um pouco aqui, né? O nosso cafezinho, nosso copo de milkshake, e nós vamos ajustar a largura dele. A gente vai nessa ferramenta de cortar, segura o Alt e arrasta para o lado. Tá vendo que quando a gente arrasta para o lado ele vem na proporção? Então é isso que a gente quer e isso que está feito. Depois de confirmado a sua extensão, a gente só clica OK. A gente vai ver que o nosso objeto ele está no plano de fundo. Como a gente transforma isso em camada? Basta arrastar o cadeado aqui para a lixeira. Pronto. A partir desse momento o nosso objeto ele está editável. Se eu desligar o olhinho dele, ele vai virar uma camada de layer apenas. Então nós vamos tirar esse fundo branco. Tem dois jeitos de tirar esse fundo branco: ou pela caneta ou por aproximação de cores. Então, por aproximação de cores, a gente vem em selecionar intervalo de cores, amostra de cores, ou a gente pega a amostra total de cores, ou seja, as quatro cores, as três cores dele, ou a gente pega pelos realces, no caso os tons de branco ou os tons de cinza. Então ó, a gente pode mudar aqui, ó, escolher o que a gente quer, tá? Branco fosco, máscara rápida. Nós vamos ver hoje apenas a amostra de cores. Vamos selecionar a cor branquinha, tá? Vamos diminuir o grau de seleção para que ele pegue apenas o meu branquinho que eu quero, tá? Vamos ajustar ele aqui, ó, tá vendo que ele pegou esse cara? Vamos somar a minha seleção e vamos somar a minha seleção. Feito isso, o nosso copo está selecionado. A gente pode reparar que quando a gente faz a seleção por intervalo de cores, selecionar intervalo de cores, muitas vezes pega coisa que a gente não quer. Então, para ter uma forma mais precisa de selecionar isso, a gente vai aperta o Ctrl D para arrancar as formiguinhas e a gente vai na própria caneta fazer isso aqui. Então eu vou fazer aqui a seleção muito rapidinho para a gente poder trabalhar a nossa sombra. Olha lá, faz a curva de Bezier, corta o canto dela, marca outro, marca a curva do Bezier e segura o Alt e quebra Bezier. Mais uma vez, a gente clica no ponto que a gente quer, arrasta, vê na posição e clica e solta Bezier. A mesma coisa, se quiser um traçado reto, é só clicar. Aqui é a mesma. Terminar o nosso cafezinho aqui rapidinho pra gente aproveitar ele que tá quentinho. Corta aqui, ó, clica o Alt e
Para fechar, lá no canto do nosso marcador ele forma uma bolinha e a gente fecha e arrasta para ficar na mesma extensão. Feito isso, a gente tecla Ctrl 0 para voltar na proporção, né, para o estado inicial da nossa tela. E nós vamos colocar aqui demarcador. Quando a gente marca o demarcador, olha só, o nosso café está devidamente selecionado. Venho aqui em selecionar e inverter, ou Ctrl Shift F, Ctrl Shift I, e a gente troca a seleção e deleta ele. Deleta esse fundo branco que a gente não vai usar. Ctrl D para tirar a seleção e Ctrl T para a gente diminuir o nosso café. Será Ctrl T ou editar, transformação livre, segura o Shift para trazer na proporção e traz assim. Mas professor, eu queria que ficasse no meio. Não tem problema. Vamos lá, editar, transformação livre, Ctrl Alt, Shift Alt e traz para o meio, ó. Ele traz a seleção centralizado. Então é Shift Alt e clica no canto, vem centralizado. E confirma. O que nós vamos fazer agora? O nosso fundo infinito lá de estúdio de fotografia. Nós vamos criar uma camada, tá? Você clica esse ícone do lado do lixo ou você clica Ctrl N, né? Que é nova camada. Opa, Ctrl Shift N, que é nova camada, tá? Que é a mesma coisa. Então Ctrl Shift N para nova camada, ou a gente clica esse íconezinho aqui de baixo. E nós vamos criar o nosso fundo infinito. Como a gente viu na última aula, como é que se cria fundo? Vai em preencher, só que nós vamos em gradiente, que é Shift G ou G, né? Se já tiver no gradiente é só apertar G. Se tiver no baldinho a gente aperta Shift G, tá? E muda para gradiente. Ou segura aqui e muda para degradê ou gradiente, é a mesma coisa. Vamos escolher um gradiente linear, que é o primeiro, e vamos escolher aqui nós vamos usar 3 cores, que é essa daqui, e nós vamos mudar as 3 cores dele. Vamos arrastar aqui para o cantinho. Para a gente selecionar esse editor de gradiente é muito fácil, é só clicar 2 vezes aqui dentro e ele já abre. Então a gente arrasta aqui, escolhe uma cor cinza, vamos guardar esse número 170. Vamos pegar o último, que número que a gente usou, 170, e o meiozinho dele aqui, nós vamos pôr uma cor muito difícil, que é o branco. Feito isso, a gente aperta OK, vem daqui de cima segurando o Shift e vai até lá embaixo, e a gente arrasta. Só que parece que sumiu o copo. Não, é que a camada do fundo está em cima. Então o que a gente faz? Joga ele para baixo. E nós temos o nosso café posicionado aqui dentro, bem no meio. Bom, agora que vem a parte legal. Nós precisamos jogar uma sombra. A sombra que vem aqui no Photoshop, na opção de mesclagem, essa sombra projetada. O que a sombra projetada faz? Ela projeta no eixo X e no eixo Y uma sombra, que a gente pode carregar ela para qualquer lado. Então se a gente pôr a distância aqui, ó, e rotacionar, eu posso pôr ela para qualquer lado. Me interessa isso? Depende da situação. Se for para fazer um anúncio que você queira só colocar o café ali, você pode usar isso aqui. Caso contrário, a gente tem que apelar para uma outra função, que é o que? Nós vamos duplicar esse café. A gente pode jogar aqui na criação de layer para duplicar, ou apenas teclar Ctrl J, dá na mesma, tá? Então a gente duplica do mesmo jeito. Essa layer aqui vai ser a parte do meu café que vai ficar em cima. Então eu vou escrever aqui café superior. Clico 2 vezes na camada e escrevo sombra. Então, essa vai ser minha sombra, beleza. Nós vamos tirar toda a cor da sombra, como imagem, ajuste, brilho e contraste. Esse é um.
Posso tirar aqui e posso tirar aqui. Olha o que aconteceu. O brilho e contraste, quando a gente usa ele, por valores negativos nele todo, o que ele faz? O brilho tira o brilho das altas. E o contraste, ele tira o contraste do café. Isso vai me servir? Não, por quê? Porque eu vou manter as cores aqui. Então eu cancelo. Vou lá no ajuste de novo e vou mexer em níveis de cores. Quando eu mexo em níveis de cores, ó, eu mudo a configuração dele. Serve isso pra mim? Pode ser, vamos ver. Se eu pegar esse valor daqui do níveis de saída e jogar para 0, ele vai me funcionar, porque ele me deixou todo preto. Então, o níveis eu posso usar. Vamos ver um outro que eu posso usar também, que é matiz e saturação. Esse daqui é muito rápido, é só pegar a luminosidade e zerar ela. Também serve. Então a gente viu que os níveis e matiz e saturação servem para o meu propósito. Então eu clico OK. Clicando OK, eu tenho uma sombra, eu já tenho o começo da minha sombra embaixo. O que eu vou fazer? Eu vou ligar o meu canal de cima e vou mexer na minha sombra. Vou lá em filtro, desfoque, gaussiano. E vou aumentar o valor de Gaussian dele, para que ele fique uma sombrinha muito da safadinha bonitinha. Põe o valor dela aqui e confirmo. Ele aparentemente fez uma sombra projetada. Não fez? Aquela lá que a gente vai lá, clico direito, opções de mesclagem, sombra projetada. Não fez? Fez. Só que a diferença é que essa sombra eu vou poder editar. Então, editar, transformação, distorcer. Eu vou apenas pegar essa ponta aqui de cima e trazer aqui para baixo. Vou deixar ela mais ou menos aqui, fazendo uma perspectiva. Arrasto, jogo ela para cima, muito bonitinho. Ajusto onde eu quero, vai ficar mais ou menos aqui. Tá vendo que aqui, ó, eu tenho uma rebarbinha? Venho aqui na borracha, aumento o valor dela e tiro esse cara daqui. O que eu vou fazer agora? A gente percebe que essa sombra ela tá muito nítida em relação à distância da tampa do café. O que eu vou fazer? Vou criar uma camada na mesma camada chamada máscara. Essa máscara vai me tirar essa sombrinha daqui. Ela vai deixar muito nítido e vai ficar difuso. Como a gente vai fazer isso? Vai de novo no gradiente, escolhe gradiente preto e branco, ou seja, cor e ausência de cor, tá? Cor e ausência de cor. E nós vamos ajustar ele aqui, daqui para cá. Essa sombra ela ficou ajustada dessa maneira, tá vendo? Ela vai ser linear, então nós vamos colocar esse cara aqui assim, bem bonitinho, para ele ficar bem legal. Feito isso, está pronto o meu café. Pego essa sombra aqui, jogo onde eu quero, mais bonitinho aqui, venho aqui, apago o que eu não preciso e está pronto o meu café. Para deixar o café um pouquinho mais saltado aos nossos olhos, o que a gente faz? Duplica essa layer, essa camada. Na camada de cima a gente joga uma pré-multiplicação para ele ficar um pouco mais encorpado e descer um pouco a opacidade dele. E nesse mesmo cara a gente vai jogar um filtro chamado tornar nítido. E a gente vai deixar ele um pouquinho mais nítido, um pouquinho mais preciso, talvez. E aí vamos pôr aqui o raio, ajustar o raiozinho dele aqui, ajustar a intensidade, não muito intenso. E vamos confirmar. Feito isso, ó, a diferença que deu. O nosso cafezinho está devidamente pronto.